Hoje a nossa mensagem está condensada junto com a leitura da Bíblia, tá? E logo mais eu vou então ler o texto de hoje, mas eu queria começar com vocês introduzindo o assunto, para que essa leitura faça até um pouco mais de sentido quando chegar o momento dela, né? Você que está aí sentado dentro da capela agora, você que está em casa, né? Não sei se está com essa câmera aqui, mas você que está em casa, ouvindo agora esse momento de culto, você se considera um discípulo de Jesus? Vocês aqui, vocês se consideram discípulas de Jesus? A cabeça não sabe se de sim ou se não, né? É aquele assim, é sim ou é não, é mais ou menos, né? Talvez a gente precisa começar a pensar o que é um discípulo, o que significa ser um discípulo. Mateus 28, final do Evangelho de Mateus, diz que era para a gente ir por todos os povos e fazer com que fossem seus discípulos, ou seus seguidores. Uma tradução diz discípulos, outra diz seguidores. Então, seguidor e discípulo é algo parecido. Mas hoje em dia, seguidor, né, quem usa a internet, nós estamos na internet agora, seguidor é coisa de Twitter, né? Segue no Twitter, segue no Instagram. Não é esse tipo de seguidor. Tem algo de muito mais profundo nesse conceito bíblico de ser um discípulo, ou ser um seguidor de Jesus. Porque hoje em dia a gente segue muitas pessoas. Mas o que significa realmente seguir Jesus? De acordo com Mateus 28, os discípulos são feitos por batismo e ensino. Batizando e ensinando. Batismo que acontece uma única vez na vida, ensino que acontece durante toda a nossa vida. Nós somos sempre alunos. Sempre que a gente participa de um batismo, e hoje, inclusive, nós tivemos um batismo aqui de manhã, não dava para fazer todos juntos, né? Mas está o vídeo depois na internet para quem quiser ver. O Thomas foi batizado hoje aqui. Sempre que a gente participa de um batismo, a gente participa de um momento especial na vida daquela família, daquela criança ou pessoa, mas também a gente lembra que a gente é batizado. Eu vejo um batismo acontecer, aliás, essa é uma ideia, abrindo um parêntese aqui, né? Para quem vê a imagem aqui do altar, se o Guilherme puder colocar a imagem inteira do altar na tela, lá para quem está em casa, essa nossa disposição da mobília quer dizer alguma coisa para nós também. Já pararam para pensar nisso? Que aqui nós temos visualmente 3 móveis, né? Uma mesa central, o púlpito e a pia batismal lá do outro lado. Por quê? Porque a gente, ao entrar na igreja, a gente já lembra de que jeito Deus chega até nós. É pela palavra, o púlpito, é pelo batismo lá na pia, é pela Santa Ceia que é celebrada aqui em cima. Então, cada vez que eu venho para o culto e enxergar a pia batismal, poxa, eu sou batizado, eu fui batizado. Aliás, essa é uma pergunta que a gente sempre pode se fazer. Eu fui ou eu sou? Eu sou, né? Claro, se eu pensar que na data eu fui, mas isso continua valendo hoje ainda, então eu sou também batizado. Esse discipulado, né, o ser discípulo de Jesus, começa no agir de Deus em nós. É Deus quem nos dá a fé primeiro, que confia em Jesus, que nos abre o céu por toda a eternidade, mas o batismo e o ensino na Bíblia sempre andam lado a lado. É algo que sempre vai junto. E aí eu tenho algumas perguntas. Vocês aqui dentro estão conseguindo me ouvir bem? A máscara às vezes prejudica um pouquinho. Algumas perguntas para a gente se avaliar de maneira pessoal, tá? Perguntas para vocês que estão aqui, perguntas para quem está em casa também. Você é batizado? É batizado? Sim. Talvez alguém em casa pode dizer que não, mas aqui todos disseram sim. Você continua firme na fé que você recebeu como um presente de Deus? É uma pergunta para a gente pensar. Nesses últimos tempos, talvez vamos aí pegar o tempo da pandemia como parâmetro, né? Já 1 ano pelo menos das nossas restrições, do jeito de viver que mudou. Nesses últimos tempos, você considera que aprendeu mais de Jesus? Porque discípulo, né, é aquele que segue, que caminha junto. Você considera que aprendeu mais de Jesus, daquilo que Ele é,
da vontade dele para a sua vida? Ou percebe que está na mesma que alguns anos atrás, nada mudou nesse aspecto, não teve crescimento, quem sabe até esteja se sentindo mais longe de Deus do que em outros momentos da sua vida? Pensa nisso um pouco. Você tem se deixado transformar pela palavra de Deus, deixar a palavra de Deus agir de maneira real na sua vida? Eu penso que a gente é muito rápido em confessar os nossos pecados e muito demorados em mudar de atitude. Eu penso. E eu falo por experiência própria, falo por mim. Eu confesso que eu sinto vergonha de muitas vezes confessar a Deus um pecado, como nós fizemos agora, e na semana que segue agora, às vezes até de maneira intencional, querendo mesmo, continuar praticando o mesmo pecado que eu acabei de confessar. Isso já aconteceu com vocês também? Assim como muitas vezes é mais fácil a gente amar com palavras, amar alguém com palavras, do que com atitudes concretas, também é mais fácil nós confessarmos os nossos erros com palavras, mas muitas vezes a gente não está disposto a colocar em prática a palavra de Deus na nossa vida. E hoje o nosso assunto principal é a vida como um discípulo, um seguidor, um aluno, alguém que se deixa ensinar e moldar. Isso é um discípulo. O que é um discípulo? Na essência da palavra é um aluno, alguém que está disposto a aprender pelas palavras, pelo exemplo de um mestre que ensina. Jesus tinha diversos discípulos. Tinha pessoas que seguiam ele, queriam aprender com ele. Havia multidões que seguiam Jesus, mas essas multidões geralmente não se envolviam muito, elas apenas seguiam. Comeram os pães multiplicados, encheram a barriga, mas não souberam de muito mais coisa. Tinha um grupo maior de seguidores, por exemplo, na Bíblia fala de 70 ou 72, que foram enviados de 2 em 2 para pregar nas cidades. Tinha esse grupo de seguidores. E ainda tinha um grupo menor, os 12 discípulos, os 12 apóstolos, onde tinha o traidor junto. E dentro desses 12 ainda tinha um grupo que parece que era um pouco mais próximo de Jesus, que vocês sempre lembram quando a gente canta a música. Pedro, Tiago e João estavam num barquinho, estavam na transfiguração, estavam em vários lugares, era eles que estavam junto com Jesus. Por que eu estou dizendo isso? O que define um discípulo de Jesus, o que define não é a frequência a uma igreja, nem é a linguagem ou a prática religiosa que a pessoa tem, que a pessoa usa. O que define um discípulo de Jesus é a forma como alguém vem, ouve a palavra e se deixa moldar, se deixa transformar pela palavra de Jesus. E aqui eu quero ler o texto bíblico de hoje. Acredito que vai aparecer na tela para vocês aí. Lucas 5, versículo 1 até o 11. Certo dia, Jesus estava na praia, no lago da Galileia. E a multidão se apertava em volta dele para ouvir a mensagem de Deus. Ele viu 2 barcos no lago, perto da praia. Os pescadores tinham saído deles e estavam lavando as redes. Jesus entrou num dos barcos, o de Simão, que é o mesmo Pedro na Bíblia, e pediu que ele o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e começou a ensinar a multidão. Quando acabou de falar, Jesus disse a Simão: leve o barco para um lugar onde o lago é bem fundo. E então você e os seus companheiros joguem as redes para pescar. Simão respondeu: Mestre, nós trabalhamos a noite toda e não pescamos nada. Mas já que o Senhor está mandando jogar as redes, eu vou obedecer. Quando eles jogaram as redes na água, pescaram tanto peixe que as redes estavam se rebentando. Então fizeram um sinal para os companheiros que estavam no outro barco, a fim de que viessem ajudá-los. Eles foram e encheram os 2 barcos com tanto peixe que os barcos quase afundaram. Quando Simão Pedro viu o que havia acontecido,
ajoelhou-se diante de Jesus e disse: Senhor, Senhor, afaste-se de mim, pois eu sou pecador. Simão e os outros que estavam com ele ficaram admirados com a quantidade de peixes que haviam apanhado. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, o Pedro, o Tiago e o João, também ficaram muito admirados. Então Jesus disse a Simão, a frase mais repetida na Bíblia: não tenha medo. De agora em diante, você vai pescar gente. Você vai ser um pescador de homens. Eles arrastaram os barcos para a praia, deixaram tudo e seguiram Jesus. Seguiram Jesus. Por que eu li esse texto hoje? Por que ele será? Os três discípulos. Pode tirar da tela para mim, Camilo, por favor. Os três discípulos, esse Tiago e João, irmãos, junto com Pedro, eles eram sócios numa empresa de pesca. Tinha sido uma noite ruim de pescaria para eles. Naquela manhã eles estavam lavando as redes ali, desanimados, frustrados, porque tinham tentado de todas as formas conseguir peixe. Usaram todas as suas técnicas de pescador e não conseguiram nada. De manhã, um cara que eles nunca tinham visto, um tal de Jesus, chega seguido por uma multidão, muitas pessoas, apertando ele de todos os lados, querendo ouvir o que esse Jesus tinha para dizer. E esse Jesus decide aproveitar um dos barcos para usar como isso aqui, como um púlpito, como um lugar de fala. A água, né, um barco um pouquinho afastado, a pessoa, naquele tempo não tinha microfone, né, como a gente tem hoje, nem energia elétrica. A água amplificaria a voz. O som bate na água e amplifica para a multidão toda. Então está pronto. Jesus está num ambiente em separado, usando a amplificação do lago e pregando para todo mundo, para a multidão. A palavra que Jesus anuncia para a multidão já é uma primeira experiência de discipulado. É um primeiro contato. Ouvir a pregação e procurar aplicar na sua vida aquilo que ouviu. As multidões fizeram isso. Na sequência da história tem uma experiência de discípulo um pouquinho diferente, um discipulado diferente, num grupo menor, um grupo mais pequeno. A palavra de Jesus nesse grupo menor foi dirigida a Pedro e para os seus companheiros. E essa também é uma outra experiência de discipulado, com um relacionamento mais próximo. Não foi apenas uma pregação à multidão, foi uma conversa olho no olho. Jesus manda que levem o lugar para um lugar onde a água era mais funda. E Pedro, não sei se vocês perceberam, eu repeti 2 vezes a palavra para marcar isso. Pedro começa chamando Jesus de mestre. Mestre, a gente pescou a noite inteira. Nós somos pescadores. Tu é um cara que fala para as pessoas. Não vai dar certo. Mas ele termina a história ajoelhado diante de Jesus e não mais chamando Jesus de mestre. Como é que Pedro chamou? Senhor. Afasta-te de mim porque eu sou pecador. Tu é um cara santo, eu não. Antes era apenas um mestre diante da multidão. Depois daquela experiência do olho no olho, do milagre que aconteceu, Pedro já chama Jesus de Senhor e reconhece nesse Senhor algo de muito especial. Pedro argumenta: nós trabalhamos a noite toda, não pegamos nada, mas sob a tua palavra eu vou lançar as redes de novo então. E aí o milagre aconteceu. E a confiança na palavra de Jesus experimentou o milagre. O milagre transformou a vida de Pedro e dos seus companheiros Tiago e João. E Pedro agora recebeu uma incumbência diferente. Você é pescador, mas você vai ser pescador não mais de peixe, de gente, de homens. Recebeu um novo propósito para a sua vida. Eles arrastaram os barcos para a praia, deixaram aquilo que estavam fazendo e seguiram Jesus, se tornaram discípulos de Jesus. Muitas vezes a nossa compreensão de discipulado, ela se resume a sentar e ouvir alguém nos falar a respeito de Jesus, sobre Jesus. Esse exercício ele é importante.
mas ele não é o todo da vida de um discípulo. Sentar e ouvir não é o todo de um discípulo. Tem muito mais quando a gente permite que Jesus nos fale de um jeito assim mais pessoal, olho no olho. Quando a gente se permite deixar que Deus transforme a nossa vida pela sua palavra, pelo seu perdão. E eu confesso para vocês que isso pode ser mais fácil e normalmente funciona melhor num grupo pequeno. Se a gente está apenas na multidão, a coisa não entra muito. Agora, quando é pouca gente, sentado talvez assim, poucos, hoje nós estamos em poucos aqui, olho no olho, na informalidade, as dúvidas e as experiências podem ser compartilhadas. Vocês lembram como eram os nossos grupos menores aqui na igreja, né? Quando a gente se reunia, os departamentos, que sempre tinha estudo bíblico. Sempre a gente tinha um compartilhar de experiências. As dúvidas eram compartilhadas também. A gente pode perceber a palavra de Deus de um jeito mais especial e quem sabe até experimentar alguns milagres. Vocês vão dizer, mas a igreja luterana não fala muito em milagre, né? É que a Bíblia não fala só de milagres extraordinários, daqueles que a gente gosta de ver. Milagres nem sempre precisam ser aqueles como o da cura física de alguma doença. Mas pode também ser o milagre de encontrar força e até mesmo paz para enfrentar as doenças que a vida traz para a gente, as dores que a vida traz para a gente. Isso também é um milagre, porque o mundo não sabe lidar com isso. Não precisa ser um milagre, por exemplo, algumas denominações cristãs consideram um milagre falar numa língua diferente, uma língua estranha, mas pode ser um milagre de se sentir empolgado para falar a língua das pessoas, talvez até daquelas que ainda não são igreja, com o propósito de compartilhar a fé em Jesus e fazer com que esses também experimentem essa coisa maravilhosa que a gente tem, que é se sentir amigo de Jesus. Hoje é dia do trabalho, né? 1º de maio. E nesse dia do trabalho, Deus está nos convidando a pensar e avaliar também o nosso trabalho como igreja. Qual que é o nosso trabalho como igreja? Ser e fazer discípulos, batizando e ensinando a guardar todas as coisas que Jesus ordenou. Esse é o nosso trabalho. Parece simples, mas tudo que a gente faz deveria ter sempre isso como meta. Qual é a nossa tarefa, o nosso trabalho como igreja, como discípulos de Jesus? É ser e fazer discípulos. E aí eu volto àquela reflexão inicial. Você tem se sentido mais amigo de Deus nos últimos tempos? O seu relacionamento com Deus, pela palavra quando Deus nos fala, pela oração quando a gente fala com Deus, isso se intensificou? Vamos pegar de novo o tempo da pandemia? Nesse tempo de pandemia isso se intensificou? Ou está na mesma ou até piorou? Você está mais sensível à voz de Deus para a sua vida? Se você acha, em alguma dessas questões, que dá para fazer algo diferente na sua vida como discípulo, talvez a grande questão que você precisa se fazer é o que você vai fazer de diferente para mudar essa realidade. Se em alguma dessas questões você se sentiu desconfortável, não, essa aqui eu não estou gostando, devia ser diferente. Então começa a pensar, o que eu vou fazer de diferente para mudar essa realidade que não está me agradando. A gente pode se manter no meio da multidão, ouvindo e admirando os ensinamentos de Jesus, mas ainda manter um distanciamento, sem muito comprometimento pessoal. Pode até se envolver com o serviço como uma causa, usufruir da ação de Deus, mas continuar resistente a uma entrega total, porque essa entrega total vai demandar mudanças de mente e atitudes. Ou a gente também pode compreender e aceitar quem a gente é, quem Jesus é e, consequentemente, quão gracioso Deus é. E aí, então, a partir disso, ir deixando-se render completamente, redimensionar a vida em todos os seus aspectos, pode passar a ver a vida, não só como o aqui e agora, mas a vida com as lentes da eternidade, olhar para a realidade como Jesus olha, como Deus vê.
Eu não sei como tem sido a vida de discípulos de cada um de vocês, eu sei da minha. E tem muita coisa que pode melhorar. Eu não sei quais foram os seus pecados, mas eu sei dos meus. E nem conheço todos os desvios. Mas hoje todos nós podemos nos aproximar do altar, comer do perdão, se encharcar da graça de Deus e com essa força que a gente recebe aqui, passar a fazer diferente. Naquilo que a gente percebe que pode ser diferente. Que Deus nos abençoe. Amém.